Sexta-feira, 3 de fevereiro, começando nossa reflexão no Evangelho, hoje encerrando a nossa jornada no livro Paulo e Estevão. Hoje nós vamos encontrar Saulo transformado, fazendo a gente pensar muita coisa sobre as nossas experiências de vida. Então é uma finalização que pretende mobilizar grandes forças dentro de nós. Então, começando o nosso assunto de hoje e recebendo aqui essa turmíssima querida. Bom dia, meus amores! Bom dia, bom dia, bom dia! Que gostoso! Quanto coração, quanto bom dia! Uhul! Opa! Perdi aqui. Bom dia, bom dia, bom dia. Cadê? Michele, querida. Bom dia, meu amor, que alegria. Reizinho, meu irmão, tia Soninha, minha maravilhosa tia amada. Dani Pereira, querida. Vilminha Regueira, Milena Poletti. Ronaldo Ocawa, bom dia, bom dia, bom dia, meus amores. Anivaldinha, bom dia, querida. Leonor Belucci, bom dia, bom dia, bom dia, com paz, saúde e alegria. Bom dia, Aline, querida. Luquinha Sarte, bom dia com alegria, Vilminha. Pati Vinhático, uhul, Cleuzinha Luca, Dani Buozzi e o nosso Emilinho. Bom dia, Emilinho, saudade, meu amor. Edinha, querida, bom dia, flor do dia. Júlia Barreto, Darinho Custódio, Rita de Cássia Cunha, bom dia, meu amor. Bom dia, Rogerinho. Bom dia, bom dia, bom dia. Que Jesus nos alcance. Que essa frase, Jesus nos alcance, surta um efeito forte, desbravador, vencendo as nossas emoções contraditórias e alcançando a fonte de luz perene e divina que vive em nós como dom de Deus. Obrigada, Senhor, pela tua presença, despertando essa luz no nosso interior para que vençamos as controvérsias da vida e encontremos a paz de espírito. Obrigada, Senhor, que assim seja. Que assim seja. E começando nossa reflexão, hoje nós vamos, gente, fechar. Hoje finalizamos a nossa jornada em Paulo e Estevão. Agora que tá acabando, parece que foi tão curtinha, né? Ai, que livro bom, de vez em quando nós precisamos fazer isso. Bom dia, Gleicinha, bom dia, Ivane, Giane. Bom dia! Porque esses romances do Emmanuel, eles têm o poder de tocar fundo no nosso coração. Então, que esse seja um momento assim, pra gente ser tocado e despertar, acordar dentro de nós, enxergar com os olhos do Espírito as lutas desse mundo, porque essa é a fonte que traduz as nossas possibilidades, as nossas necessidades, os nossos deveres, né? Então é isso, meus amores. Lembrei de um negócio aqui, vim anotar para não esquecer. Então, ontem nós paramos lá na Abigail morrendo nos braços de Saulo. E ela morre falando: Saulo, Jesus tem uma missão para você. Jesus tem muita coisa que ele espera de você. Então, acorda, meu querido, acorda, porque a sua vida tem muito compromisso
tem muita possibilidade, e só que ele não acorda, né? Naquele momento ele ainda não acorda, né? Ele já tinha levado um chacoalhão com Estevão, levou outro com Abigail, e ao invés dele olhar para onde eles estavam falando com ele, para onde ele estava sendo dirigido, ele entrou em ataque, em briga com Jesus. Então, ao invés de ponderar em tudo que Jesus trouxe e administrar, né, aquele ímpeto dele, aquela determinação enérgica, aquele orgulho forte da raça, ele preferiu agir com todo aquele orgulho e falou: ai, sempre esse Jesus no meu caminho, meu Deus do céu, eu não posso matá-lo 2 vezes porque ele já foi crucificado, mas eu posso acabar com todos os seguidores dele. E aí ele entrou numa insanidade de perseguição cruel contra todos os seguidores de Jesus, em particular Ananias. Grave esse nome, Ananias, porque Ananias foi o que converteu Abigail. Então ele falou: não, é esse o cara que eu vou. E dando a prender gente, investigar, até torturar, até que conseguisse saber o paradeiro desse Ananias para ir lá pegar ele. E aí ele descobre: Ananias estava em Damasco. Então ele falou: é para lá que eu vou lá, agora esse Ananias não me escapa. E ele estava nessa ideia fixa e desarrazoada. Ele estava no suporte da lei vigente da época, mas sem a ponderação e o discernimento que o nosso juízo nos pede. Nós temos essa competência, nós temos essa possibilidade, sim ou não? Sim! Nós temos, todos nós temos uma competência inata, uma competência do espírito para fazer avaliações e atuar melhor. Quando a gente não faz isso, ai, vai doer. Quando a gente não faz isso, quando eu me deixo levar por ímpetos emocionais, por ideias preconceituosas e vencidas, já antigas, que chamam crenças, eu estou num determinismo do orgulho. A força do meu espírito, as minhas possibilidades, as minhas competências naturais como dom divino, a fagulha divina dentro de mim não está sendo acessada neste momento. Então essa ponderação, essa percepção, esse raciocínio, esse entendimento, essa reflexão que a gente faz todo dia, já sei uma coisa, mas eu não consigo fazer valer aquilo no meu dia. Às vezes a gente fala aqui coisas não para trazer novidades, não tem novidade, tá tudo aqui, a gente já leu, mas a gente precisa exercitar os nossos reflexos profundos para a gente conseguir encontrar o equilíbrio da ponderação. Esse é o nosso verdadeiro encontro de tamanho. Então, qual é o meu tamanho? Sou pequenininha, não sou grande, sou pequenininha, mas dentro da minha pequenez, eu estou acessando as minhas possibilidades. O André Luiz fala que não há nada que vença o esforço e a boa vontade.
Então, acessar dentro da minha pequenez o esforço e a minha vontade boa opera milagres. Para isso eu preciso vencer o meu orgulho. Se o meu orgulho é forte e arraigado, ele me domina e não a força interior, o eu essencial o vence. Olha que interessante isso. E a gente vê Saulo agora sendo vencido. Ele tava ali com a amada dele, com a bom dia, turma que tá chegando. Bom dia, bom dia, bom dia. Rezinha Melo, Mariângela, Ana Paula Leão, querida, Oredina, Tia Rê, que delícia. Pati, eu preciso ser lembrada todos os dias também, meu amor. Que bom que a gente tá junto, se lembrando mutuamente, né? Conduzidos pela luz da doutrina espírita. Que bom, que bom, que bom. Que bom, nosso dia, nossa vida pode ser melhor juntos, refletindo o amor de Jesus. Que bom, queridos. Então, amores, olha só que forte isso. Nós temos muitas percepções de necessidade, de dever, de conjuntura social que a gente pode atuar. Nós temos uma série de cobranças íntimas. Cobranças íntimas. No entanto, nós não temos sempre o acesso às nossas possibilidades, que é o nosso interior. E Saulo aqui nos mostra isso. Ele podia muito mais. Ele podia. Mas ele estava cego no seu orgulho. Ele estava fixo naquela ideia de perseguição. E tendo já, né, sendo já o vaso escolhido, essa expressão do evangelho é bacana, né, porque Saulo foi o vaso escolhido, foi aquele que Jesus falou assim, é este, ele tem tudo aqui dentro para trabalhar em benefício da causa. Eu fico no Paulo, né? Saulo já estava pronto? Não, ele tinha o desafio a vencer, ele tinha a jornada de vida para protocolar o seu esforço em cada lida. Então, não é porque ele já tinha dentro dele em potência, que ele já tinha um tamanho importante para ser escolhido por Jesus, que ele estava pronto. E nós vamos entender isso hoje. Aguenta aí. Ele foi escolhido e agora sim, vai trabalhar. Vai lá e transforma essa sua possibilidade em atitudes concretas, em ações imortais. Que foi o que ele fez. Para ser impactado, o que é que precisou acontecer? Bom, ele estava lá perseguindo Ananias estava em Damasco e ele foi para Damasco. Ixi, o que eu fiz aqui? Sumiu, vocês estão me vendo? Ai, voltou. Fui limpar a tela, sumiu. Bom dia, Martinha, meu amor. Ele estava a caminho de Damasco. Vocês estão aí? Eu mexi aqui, não sei se perdeu. Não, acho que tá aí, né? Tá todo mundo aí? Dá um oizinho pra mim. Agora sim. Ah, voltou então, né? Tinha sumido, eu fui limpar a tela. Ai, meu Deus. Tudo certo. Ai, que bom. Então, bora. Ele a caminho de Damasco, nessa ideia fixa de perseguição, né? Como é que pode? Estevão
contradizendo Moisés e encontrar tanta paz. Valeu, pessoal! Lindos, obrigada! Até o Rogerinho respondeu. E ele nesses pensamentos. Isso foi lá a caminho de Damasco, onde a paz espiritual que tanto desejava nos esforços do dia a dia. Como encontrar aquilo que ele viu em Estevão? Mas Estevão estava fora da lei. E agora a noiva bem amada, tão doce, tão sincera, sendo convertida a uma crença perigosa. Mas eles sentiam a paz que Saulo não conseguia. Então ele estava assim, sabe, nessa briga interna, né? Nessa introspecção de guerra íntima, a caminho de Damasco para prender Ananias. Aí, sol do meio-dia, no deserto, sol fortíssimo, ele vê uma luz mais forte que o sol, que desce assim, e ele acha que ele acha que é dele, né? Ele acha que ele é que se perturbou ali, ficou tonto. Em seguida, ficou tonto e cai do camelo. Ele cai do cavalo que ele tava, cavalo, não camelo, né? Camelo estavam outros. Ele cai do cavalo e não entende o que está acontecendo. Uma outra luz mais forte rasga o céu. Ele já não consegue enxergar mais os companheiros, não enxerga mais. Ai, gente, que lindo! Ele já não enxerga mais nada e surge Jesus. Aparece Jesus. Um cabelo no ombro, típico nazareno, iluminado com uma túnica brilhante. E olha para ele. Olha para ele e diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? É muito forte, né? E ele então, sem entender, só com aquele sentimento de veneração, profunda veneração, porque até então ele não sabia quem era aquela luz, aquele homem grandioso. Até então ele não sabia. Ele só olhou assim, venerando, né? Completamente atordoado. Aí ele pergunta: quem sois vós, Senhor? E Jesus responde: eu sou Jesus. Naquele momento, a vida do Paulo mudou. Ele já estava em atitude de veneração pelo espetáculo de luzes, pela vibrante energia daquele momento de estar recebendo uma pessoa daquele cunho espiritual, daquela envergadura espiritual. Ele já estava. A hora que ele escuta, aquela pessoa era Jesus. Lembra aquele Jesus que ele perseguia, que ele brigava, que ele teve ciúme, aquele Jesus que ele odiou, aquele Jesus que ele estava raivoso, que ele fez crueldades para exterminar. Aquele Jesus surge iluminado, com um olhar amoroso, com aquele magnetismo vibrante, falando: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu sou Jesus e vim te buscar. Mudou a vida do Paulo. Eu fico imaginando o choque dentro dele, né? O choque
energético, com toda a força das ideias que ele tinha e agora com todo o impacto daquela revelação. Então muda tudo na vida dele, muda tudo. E é aqui que os estudiosos do Evangelho são unânimes em dizer: quando a gente recebe Jesus no coração, a vida muda. Se a nossa vida anda tormentosa e se nós vivemos em guerra, nós não estamos com Jesus no coração. Nós aceitamos ele na cabeça, na ideia. Mas a ideia ainda é muito confusa, é muito atordoada, porque nós temos o reflexo de muitos pensamentos enfraquecedores, de muitas crenças, de muitas vivências. Então, no campo das ideias, a religião, Jesus dentro de nós, não é suficiente para preponderar na nossa vida. Onde Jesus precisa atuar na nossa vida? Dentro de nós, na instância do sentimento, simbolizado pelo coração. Então, onde Jesus precisa estar? No nosso coração, para atuar na nossa vida. Isso, gente, esse episódio aqui com o Saulo, que Jesus rasga, né, desce um véu do céu e Jesus aparece, é um episódio que deve ser cotidiano, deve ser diário na nossa vida, todos os dias, pela manhã. Veja Jesus descendo para te chamar e falar: eu sou Jesus, estou com você e quero você trabalhando comigo. Eu preciso de você trabalhando comigo. E este trabalho começa aqui dentro na sua alma, aqui dentro, equilibrando as forças da sua inteligência e da sua bondade. Este equilíbrio é que te torna um servo leal, um servidor que edifica as obras do Pai na terra. Todos os dias Jesus nos chama para isso. Ausculte-o, perceba-o com os olhos do Espírito, com a força do Espírito. Esse episódio é para mudar a nossa vida. E aí, Saulo, então, ali, a hora que ele fala: eu sou Jesus, Saulo cai. Ele estava ajoelhado já diante daquela luz. A hora que ele fala: eu sou Jesus, Saulo cai assim em reverência. Gente, ele estava no chão do deserto. Imagina a temperatura daquela areia. Imagina, ele ajoelhou e ficou lá no chão. E este mundo, gente, eu vou fazer um paralelo aqui com os nossos estudos. As ideias mundanas são tão fechadas, tão cegas, né? E forma os seres humanos tão egoístas que existem correntes que negam esse episódio. Existem correntes que falam que isso não aconteceu, que essa cegueira temporária que o Saulo vai ficar existe aí um problema, né, neurológico que causa cegueira temporária. E não precisa ter sido visto Jesus, até porque nega-se essas correntes, né? Negam a existência de Jesus. Fala que Jesus é criação da mentalidade humana. Então, a gente, olha o que é ser ovelha no meio dos lobos, né? É isso que é ser ovelha, mas
ser forte. A ovelha vence o lobo. Aqui com Jesus, a ovelha vence qualquer tamanho de lobo. Fantástico, não é? Aí, Saulo, então, ali no fogo do deserto, né, curvado assim para Jesus, um monte de pensamento contra ele mesmo. Lembram que nós falamos isso ontem? Pensamentos contra ele mesmo. Ele ficou envergonhado do que ele fez. Ele estava entrando naquele negócio que a gente não pode cair, que é culpa, autopunição. Ele estava entrando, porque aí, olha, experimentou invencível vergonha de seu passado cruel. Uma torrente de lágrimas lavava-lhe o coração. Quis falar, penitenciar-se, clamar suas desilusões, protestar fidelidade e dedicação ao Messias, mas a contrição sincera do espírito arrependido e dilacerado e ferido, né, embargava-lhe a voz. Então ele estava ali, sabe, naquele pensamento de ai, eu estava errado. O orgulho cai e causa muita dor. Nesta dor, a decisão: eu vou ficar vencido e caído, ou eu vou levantar e reparar? Aí sabe o que Jesus fala para ele? Jesus viu, né, o que ele estava sentindo ali, vivendo. Ele falou: Saulo, não recalcitres contra os aguilhões. É um termo muito da época, mas é como se Jesus falasse hoje numa linguagem atual. Saulo, não lute contra o seu destino. Não lute contra o seu dever, contra a sua latente competência espiritual. Não lute contra o que a vida te traz. Não lute contra as dores do mundo. Elas te colocam num patamar superior. Então Jesus aqui, nessas simples frases, Jesus falou 4 frases com ele. 4 frases. Por que me persegues? Eu sou Jesus. Não recalcitres contra os aguilhões. E a outra, que eu vou falar para encerrar esse trechinho. Então ele falou 4 frases, mas essas 4 frases são muita coisa naquele impacto emocional de razão, de ideias vencidas e nova percepção da vida. É muita coisa. É como se Jesus, ai gente, de novo, olha aqui. É como se Jesus todo dia falasse: Carla, para de brigar com a vida. Não fica arrumando tormentos voluntários e desnecessários para sua vida. Cumpra o seu dever com alegria e bom ânimo. Eu estou com você. É como se Jesus diariamente nos falasse isso. Não recalcitres contra os aguilhões. Não brigue com a vida. Amanheça cheio de alegria, bom ânimo, gratidão e fé para a luta daquele dia. Exato, Paty. Exato. Já estava tudo ali, né? Aí, Paulo estava em reforma íntima. A visão de Jesus aos seus olhos mortais, renovava-lhe integralmente as concepções religiosas. Então, naquele momento ali, ele passou um filme na vida dele, um filme da vida dele na cabeça dele. E falou assim: no santuário augusto do Espírito, essa frase precisa gravar também, ó, o que o Paulo concluiu dessa guerra íntima. Fez o
protesto, o compromisso de entregar-se a Jesus para sempre. Sou escravo do seu amor. Essa minha primeira profissão de fé. E aí ele se levantou e disse: Senhor, que queres que eu faça? É a frase dele para Jesus. Essa frase mostra entrega, submissão. Eu me rendo. Uma linguagem de Joana de Ângeles. Em termos de personalidade, eu não sou, eu estou. Agora eu serei para o Senhor fiel escravo, defensor do seu amor. Que queres que eu faça? E aí Jesus então olha para ele, e Saulo naquele momento, né, não escolhendo tarefas para servi-lo, na renovação de seus esforços, entregando-se-lhe de corpo e alma. Por quê? Porque a minha personalidade trabalha para o meu espírito e não o contrário. Quando a gente leva uma vida mundana, o espírito some e fica submetido à personalidade. Aí a gente quer ter paz, quer ter conquistas virtuosas, mas não consegue. O egoísmo dominou e a personalidade marcante está no comando. Aqui agora ele se entregou de corpo e alma. A minha personalidade, Senhor, as minhas características estarão todas a serviço do amor, da generosidade, do equilíbrio. Foi aí que Jesus, contemplando amorosamente, lembram quando Estevão, nós falamos, acho que terça, que Estevão estava sendo apedrejado e Jesus veio receber Estevão em espírito, né? Para ser desligado do corpo. Jesus olhava para o Saulo com uma tristeza no coração. Lembram que o Emmanuel descreveu dessa maneira? Jesus olhava para Saulo, olhava para Estevão, olhava para Saulo, olhava para Estevão. Hoje isso vai fazer sentido. Agora Jesus olha amorosamente para Saulo. Saulo se resignou, Saulo compreendeu, Saulo enxergou o todo. Dando-lhe a entender, dando-nos a entender, gente, a necessidade de se harmonizar ao trabalho comum, de edificação de todos, um pelo outro. Nós não estamos nessa vida para trabalhar só para nós. O dinheiro que eu tenho não é só para me servir, o que eu sou não é só para o meu benefício, para o meu alento. Nós estamos aqui uns pelos outros. Essa é a edificação de todos. O amor universal em seu nome. Esclareceu Jesus generosamente. Saulo, levanta-te, entra na cidade e lá será dito o que te convém fazer. E aí Jesus vai. E Saulo agora está cego e atordoado. Ele era o líder daquela excursão para Damasco, mas ele não mais liderava. Agora ele seria liderado. Um funcionário o conduz até Damasco a pé e o instala numa pensão. E vai embora, segue de volta para Jerusalém. A caravana também seguiu de volta e Saulo ficou ali por 3 dias numa pensão, aguardando. Jesus falou, vai lá e aguarda. Às vezes Jesus fala baixinho no nosso ouvido, tenha paciência, vai dar tudo certo. E a gente resiste, a gente
questiona, a gente quer agir no ímpeto. Não, tenho que fazer, tenho que consertar, eu tenho que falar, tenho que... Não, tem hora que a gente não tem que nada. A gente tem que só silenciar e aguardar. Saulo espera por 3 dias, em reflexão, refletindo. Aqueles 3 dias de Damasco foram de rigorosa disciplina espiritual. Precisava ajustar-se à inelutável reforma de seu eu. Então ele passou aqueles 3 dias ali sozinho, sem comer e só aguardando e refletindo, ajustando agora a sua nova vida. Aí então, quem chega, alguém bate na porta e ele recebe uma visita. E Saulo diz: quem sois? A pessoa entra, Saulo pergunta: quem sois? Ele responde: irmão Saulo, o Senhor que te apareceu no caminho enviou-me a esta casa para que tornes a ver e recebas a iluminação do Espírito Santo. Né? Porque Saulo estava cego e Ananias veio. Ah, e quem era? Quem era? Vosso nome, por favor? Ananias. Gente, Ananias. Jesus não dá ponto sem nó. Saulo estava indo perseguir Ananias e Ananias agora vem restituir-lhe a nova vida, começando da visão. E Paulo pensa: a ovelha perseguida vinha agora buscar o lobo voraz. Paulo era este lobo e a ovelha agora se torna o Salvador. Gente, nós somos ovelhas no meio de lobos. Me diz, nós somos fracos? Nós somos invencíveis? Nós somos vencíveis? Não, nós somos fortes e invencíveis. Nós somos os poderosos. Por isso que Jesus nos mandou como ovelhas no meio dos lobos. Porque nós temos chance. Muita chance. Ele está conosco. Ele está em nós. E aí, gente, Ananias atua ali e restitui a visão. E aí Saulo diz assim: ressuscitastes-me para Jesus, serei dele eternamente. E Jesus, a partir de agora, vive para Jesus. Vive para Jesus. Ai, Dani, amor. Querida, eu que agradeço você tá aí. Tô de boca mole hoje. Gente, agora vai se dar, eu vou pular. Agora, Saulo vai entrar no que o livro da página 220 até lá pela 590 vai falar do que é a vida de Saulo sendo Paulo. Ele sai por aí agora levando Jesus. Foi o maior evangelista, ele foi o maior discípulo, porque ele levou além de Jerusalém. Lembram? É o apóstolo dos gentios. Então ele foi além das barreiras. Lá onde o pessoal ainda acreditava em muitos deuses, Paulo levou Jesus. E apanhou muito, foi preso, foi humilhado, foi ferido, carrega marcas e cicatrizes no corpo, mas chega ao final da sua vida, na velhice, leve, ele encontrou a paz, a serenidade que ele buscava, o cumprimento do dever, a execução das suas habilidades na direção do bem, o transformaram no nosso maior apóstolo. E trazendo para nós tudo que ele trouxe, e ele em si vivendo a alegria e a leveza de uma vida bem edificada. Até que em Roma
que era o seu objetivo, chegar a Roma. Ele chega ali no dia que ele vai ser morto e ele foi decapitado. Um golpe violento fendeu-lhe a cabeça, seccionando quase inteiramente a velha cabeça que se nevara aos sofrimentos do mundo. E ele morre. Paulo, o corpo morre. Paulo de Tarso agora se vê num lugar diferente, apoiado numa árvore, sem enxergar. E ele sabe que morreu, mas ele tá sem enxergar, né? Ele tá cego, ele tá sem saber o que aconteceu. Ele tinha sido milagrosamente, né, pelas forças divinas, afastado daquele local onde o seu corpo estava caído. E ele agora estava numa atmosfera leve, suave. E olha que lindo. Mãos carinhosas e solícitas o tocam de leve. Dissipando as terríveis impressões dos seus amargurosos padecimentos. A dor acaba instantaneamente. Reuniu suas energias mentais e orou, suplicando a Jesus o permitisse esclarecimento daquele momento. Aí, quem aparece? Irmão Paulo. Lembram do hotel que ele estava em Damasco? Que alguém chegou e falou, irmão Saulo, e ele falou, quem sois? Agora, essa mesma voz dizia, irmão Paulo, e ele reconheceu. Caiu de joelhos em pranto convulsivo, identificando aquela voz bem amada. Ananias, Ananias! E Ananias veio até ele e falou assim, um dia Jesus mandou que eu restituísse a tua visão para que pudesse conhecer o caminho áspero dos seus discípulos e hoje, Paulo, concedeu-me a dita, abrir-te os olhos para a contemplação da vida eterna. Então, naquele momento, Saulo abriu os olhos para enxergar o caminho. Ele não estava pronto, ele teria que caminhar. E ele caminhou. Ele caminhou e agora cego novamente, Ananias vem abrir-lhe os olhos para contemplar a vida eterna. Ele tinha cumprido ao longo da existência cada ação, cada edificação necessária. E ele estava pronto. Gente, quando a gente descobre o que fazer, nós estamos só no começo da jornada. A gente ainda tem toda a caminhada, todas as lutas porque a gente precisa enfrentar para chegar lá. E foi o que aconteceu com Paulo. Ele enfrentou e chegou. Agora era a hora de desfrutar. Junto ali, mal despertava daquele momento, né, de muita emoção. Ele percebia, neste momento, o corpo dele rejuvenesceu. Essa é a ressurreição. É o retorno da morte à vida. Ele estava ali em espírito, não mais com as reminiscências da carne, não mais com as fortes sensações da luta, das dores no espírito, não mais. Ele havia agora ressuscitado. Ele estava jovem, formoso, uma túnica o cobria, uma túnica brilhante o cobria, porque este é o Espírito, nesse momento, ele ainda estava ali, né, curtindo esse momento que Ananias tinha vindo proporcionar,
e chega uma pessoa e o envolve com carinho. Era Gamaliel. Lembram de Gamaliel que nós falamos essa semana? Era o venerando lá do Sinédrio, o supra-venerando do Sinédrio, que era o mentor dele. E que Gamaliel tinha compreendido a força do evangelho. E Gamaliel vem recebê-lo também. E ali ele estava muito emocionado. Nesse momento o pessoal pergunta: Paulo, o que é que você quer fazer agora? Na hora, essa pergunta é comum ali, quando Maria desencarna também, né? O que você quer fazer? Onde você quer ir? Quer já subir? Quer despedir de alguém? Né? Uma pergunta natural deles. Ai, rei, eu já tô de boca mole. Você ainda fala isso, reizinho? Meu querido. Te amo, rei, meu irmãozão amado. Aí ele pensou na Abigail. E, gente, lembram? Ele era impetuoso. Ele não ponderava muito. Lembram antes, Saulo? Mas agora ele havia aprendido. A vida tinha ensinado. A sua vida de luta, de prática, de esforço, de dedicação ao bem tinha ensinado. Ele pensa em Abigail, mas integrado ao ministério divino que manda esquecer os caprichos mais singelos, sem trair a gratidão, a misericórdia do Cristo, ele respondeu: primeiro quero rever Jerusalém. E aí o pessoal sai como num tapete voador, né? Sai assim, passeando por todas as cidades por onde ele passou, fez amigos, né? Atenas, Roma, e aí veio a Jerusalém. Ai, gente, olha, eu vou chorar. Mas vamos lá. Ele vem a Jerusalém. E em Jerusalém, muita emoção, porque ali era a cidade dele, né? Ali é que tudo aconteceu. Ele que tinha passado aí, ele que tinha assassinado Estevão, tinha perdido Abigail e depois passou a vida junto de Estevão, né? Agora renovado, agora outra identidade espiritual, ou melhor, a sua, né? Agora o seu vigor de identidade espiritual. Ele olha em Jerusalém e 3 vultos aparecem. É Jesus com Estevão e Abigail. Jesus vem recebê-lo, trazendo Estevão e Abigail. Estevão do lado direito e Abigail do lado esquerdo, simbolizando o coração. E aí, Paulo olha para os 3 e ele, olha só, deslumbrado, o apóstolo não pôde apenas estender o braço, porque a voz lhe fugia no auge da comoção. Lágrimas abundantes perolavam-lhe o rosto, também transfigurado. Imagina, gente, o alcance disso. Abigail e Estevão adiantaram-se, vieram primeiro. Ela tomou-lhe as mãos com muita ternura, enquanto Estevão o abraçou. Paulo quis lançar-se, olha aqui o ímpeto vencido, quis lançar-se nos braços dos 2 irmãos de Corinto, beijar-lhes as mãos, mas qual criança dócil? Ele aprendeu a ser dócil, ele olhou para Jesus e pediu permissão, porque o discípulo fiel pede permissão. Jesus sorriu e permitiu. Indulgente e carinhoso, e falou. Agora é Jesus que vai falar. Os 2 o envolviam e Jesus, ali próximo, diz assim: sim, Paulo, sê feliz.
Vem agora a meus braços, pois é da vontade de meu Pai que os verdugos e os mártires se reúnam para sempre no meu reino. Não era mais o algoz, o perseguidor implacável e cruel. Ele agora era o irmão. Ele agora estava ao lado de Jesus. Por mérito, por crescimento, ele venceu os seus ímpetos de cegueira, de egoísmo, de orgulho, e deslumbrava agora a luz do Espírito ao lado do Mestre. Assim encerra o capítulo. Assim encerra a jornada de Paulo, né, o nosso apóstolo, no seu crescimento, na sua ascendência espiritual. Enquanto ele cresce, nós aqui vamos, graças a ele, né, a esse crescimento, a essa dedicação, nós vamos nos aprimorando e entendendo a nossa jornada não é saber, é fazer. E a gente só pode fazer no equilíbrio entre o que eu sei e o que eu me domino em emoção. É isso. Encerramos o nosso livro Paulo e Estevão. Encerramos aqui, abrimos o nosso ano de 2023 com esse livro. Ai, meus amores, gratidão a vocês. Vamos à nossa prece. Hoje de manhã eu acordei com essa prece na minha cabeça e eu vou lê-la para nós. É a prece de hoje, ainda bem que eu não sei nem se eu conseguiria fazer, até trêmula. Então vamos lá, encerrando aqui. Senhor Jesus, amado e divino Mestre, iniciando o meu dia, quero primeiramente, em meu coração, com alegria e renovação, para que a tua luz, Senhor, possa dissipar as sombras de minha ignorância e fortalecer meu coração frágil para prosseguir. Senhor, Senhor, quero que seu nome bendito seja um cântico diário, sua presença seja a luz que ilumina meu caminho, seu evangelho seja o código de conduta da minha existência. Quero, meu Jesus, senti-lo em profundidade, em minha alma, e ser-te fiel no encontro das provas dolorosas do mundo, aprendendo a amar e seguir alegre, confiante e cheios de bom ânimo. Meu Jesus, que a tua paz seja meu objetivo constante, para que eu consiga buscar, no esforço diário das pequenas atitudes, o passaporte da bondade para estar ao seu lado. Senhor, perdoa-me se te peço tanto. É que somente agora enxergo o dom do Espírito, a fonte de luz com que a providência nos eleva. Quero, Senhor, fortalecer minha alma para alcançar nesta oportunidade reencarnatória o equilíbrio que o coração precisa para que o espírito seja forte. Assim, Senhor, busco-te para conquistar valores e percepções, inteligência e coragem no crescimento diário que este mundo nos oferta. Com a tua bênção, meu Jesus, que assim seja. Que assim seja. É isso, amores, que assim seja. Encerramos nossa semana, encerramos nosso livro. Paulo e Estevão, de vez em quando a gente precisa voltar nele.
e que a nossa vida este ano seja mais equilibrada com os nossos objetivos espirituais e as nossas possibilidades reais. É isso, queremos buscar sempre o nosso melhor potencial de sermos equilibrados, generosos, atuantes, firmes no bem, dedicados, trabalhadores de Jesus. Para este ano, só isso que a gente quer. Obrigada, 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 obrigada a vocês, eu que agradeço tanto. Obrigada, meus amores. Tia Rê, Dani, Dário, Dani Boase, Dani Pereira, Arauta, querida, Ivone, Gleicinha, Julie, meu amor, Pati, Gilson, Anivaldinha, Mariângela, Michele, Leonor, Vilminha, Tia Soninha. Emocionante, né? O final foi empolgante, emocionante. Obrigada, tudo. Ai, tia querida, eu tô hoje de boca mole, não tô nem conseguindo falar direito. Obrigada, amores, obrigada por nos proporcionarem isso. Por vocês, graças a vocês é que isso tudo acontece. Obrigada, obrigada, obrigada de coração. Darinho, querido, Reizinho, bom final de semana, turma. Até segunda. Beijão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.